Como foi mencionado, como dito, o tema é raízes e quando o pastor Marcos falou comigo, ele falou que o tema seria raízes e que esse seria o primeiro domingo dessa série de mensagens e pediu para eu falar sobre oração. Então, juntando raízes e oração, o tema é oração raiz, né? Poderíamos dar o nome de oração raiz, né? Oração aquela que vem do fundo do coração, aquela que é, de fato, aliançada no Senhor. E aí tem a oração Nutella também, né? Não sei quantos conhecem, né, essa brincadeira. Fala assim, em coisas que são raiz, né, e coisas que são Nutella, né? Com uma comparação das coisas antigas, como se fossem melhores do que as que são feitas na atualidade de hoje. Então, em vários assuntos, né, existe uma brincadeira, né, do que é raiz e do que é Nutella, né? A geração mais nova, às vezes é conhecida como Nutella, dependendo como ela vive, dependendo do que ela faz. Então, por isso, oração raiz. E eu quero falar sobre oração e raízes, e de alguma forma conectar esses dois assuntos, essas duas questões. E quando nós lemos, eu quero ler alguns textos com vocês. Eu quero começar em Lucas capítulo 18, onde nós temos uma parábola bastante conhecida, mas eu quero começar lendo só os primeiros o primeiro versículo dessa parábola, onde é uma parábola que Jesus conta, e o texto diz assim, Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então é interessante que Lucas, o autor dessa carta do Evangelho, ele começa explicando o motivo pelo qual Jesus está contando essa parábola. Então Jesus contou essa parábola, ele contou essa história para que os discípulos não desanimassem e também não deixassem de orar. Parece que Jesus sabia exatamente o que aconteceria conosco ou o que acontece conosco. Na verdade, ele conhecia muito bem o ser humano. E ele sabia e sabe que nós temos uma tendência de desanimarmos, dependendo das circunstâncias, dependendo do que acontece com a gente desanima, não é verdade? Muitas vezes nós olhamos o cenário político, econômico, mundial, né? Você vê um escalonamento na guerra, lá longe, né? Que bom que está lá longe, né? E a gente fica só olhando, né, essa guerra aumentando lá longe, mas ela tem efeitos sobre nós também. E a gente fica nessa expectativa, olhando as coisas ao nosso redor, e facilmente nós desanimamos ou podemos desanimar. Outro aspecto é a questão da oração. Muitas vezes nós colocamos alguns pedidos, alguns motivos de oração, e nós começamos a orar por eles. Mas passa o tempo e a gente não vê resultado, a gente não vê resposta. Parece que nada acontece. Aí passa um tempo, aí a gente já não ora mais como orava no começo, não é verdade? A gente desiste, a gente desanima, a gente acha, não, eu acho que estou orando errado, Deus não está interessado nisso que eu estou interessado, provavelmente a vontade dele é diferente do que eu estou pensando, e a gente desanima, a gente deixa de orar. E eu acredito que isso acontece com cada um de nós. Constantemente, geralmente temos alguns assuntos que são muito importantes para nós. Coisas que nós gostaríamos muito que acontecessem. E a gente ora por aquilo e de repente para. Esquece, não lembra. E essa parábola, Jesus está encorajando, na verdade, os discípulos à oração. Então, é fato de que a oração ela vai ter os seus altos e baixos. Vai ter momentos onde você vai estar entusiasmado, orando com fervor, e vai ter momentos onde você não está tão entusiasmado assim. E Jesus conta essa parábola para não desistirmos, para não pararmos. E eu gosto de pensar, e tem uma frase que para mim é tão simples, mas tão importante. Quando você ora, algo acontece. E eu creio nisso. Quando eu e você oramos, algo acontece. O fato é que muitas vezes nós não vemos. Nós não temos resultados palpáveis.
Mas o texto diz, a palavra de Tiago, diz que a oração de um justo é poderosa e ela é eficaz. Ou seja, quando um justo, alguém que é justificado pelo Senhor, alguém que está em Cristo, que crê no Senhor Jesus, quando essa pessoa ora, isso tem efeito, isso tem resultado. Mas a questão é que às vezes, ou muitas vezes, nós não vemos. Então lembre disso. Quando você ora, algo acontece. Se você orou hoje de manhã, algo acontece. Se você fez alguma oração nesses últimos dias muito específica, com certeza algo está acontecendo. E Jesus está nos encorajando, e ele termina essa parábola, não vou entrar nisso hoje, mas ele termina essa parábola dizendo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então é um encorajamento para mantermos a nossa fé no Senhor Jesus. Então, esse texto começa com esse encorajamento. Nós cantamos nessa última música sobre falar com Deus, né, como é precioso, como é gostoso, e às vezes nós definimos a oração como falar com Deus. E embora falar com Deus é orar sim, mas a oração é algo além disso, é algo mais profundo do que isso. Eu creio que oração, e eu gosto de pensar que oração é relacionamento. Se eu fosse para definir oração, para mim, oração é relacionamento. Ou seja, eu oro a partir de uma relação. Então eu converso com Deus e procuro ouvir a voz dele, porque eu tenho uma relação com ele. E essa é uma relação íntima. Por exemplo, eu falo com muitas pessoas, cada um de nós, a gente fala com pessoas conhecidas, desconhecidas, pessoas íntimas, pessoas não tão íntimas, alguém que você encontra no elevador, alguém que você encontra num posto, alguém que você encontra no mercado, um turista, e você fala com ele, né? E ele fala com você e você ouve ele, mas não necessariamente significa que ali existe intimidade. Então a oração, ela é relacionamento, mas ela é também um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal, um relacionamento profundo. Por isso que, quando Jesus ele ensina os discípulos a orarem, eles estão curiosos, eles querem aprender a orar, possivelmente eles viram Jesus se relacionando com o Pai dele, eles viram como Jesus se isolava em vários momentos para ter essa intimidade, para conversar com o Pai. Possivelmente eles oravam juntos também coletivamente, mas eles percebiam que havia uma diferença nessa relação de Jesus. Por isso eles disseram, Senhor, nos ensina a orar. Porque os fariseus oravam, era comum que houvessem orações. Eles viam, os fariseus, eles gostavam de orar onde? Eles gostavam de orar nas esquinas, nas sinagogas. Então os discípulos, eles sabiam na verdade como orar. Eles tinham já escutado muitas vezes as pessoas orarem publicamente em voz alta. Mas quando eles viram a relação de Jesus com o Pai, eles disseram, Jesus, ensina-nos a orar. Não apenas as palavras, mas havia algo diferente naquela relação. Então a oração ela é um relacionamento íntimo, então você ora a partir de uma relação. E Jesus começa dizendo, quando vocês orarem, orem, Pai nosso que está nos céus. A primeira palavra tão poderosa, tão preciosa, Pai nosso. A partir de uma relação de intimidade com o teu Pai. Enquanto você não desfrutar dessa relação, enquanto você não entender que você é filho ou filha de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Pai que tem prazer na sua vida, eu gosto muito de pensar dessa forma e eu creio nisso, que Deus ele tem como Pai, ele tem prazer na minha vida e na sua vida. Eu tenho 3 filhos homens, o mais novo está aqui, e eu tenho prazer na vida deles. Eu amo estar com eles. Eu amo conversar com eles. Eu amo ver eles crescendo, desenvolvendo, aprendendo coisas. Eu tenho prazer na vida deles. E da mesma forma, Deus Pai, se você está numa relação com Ele, você pode ter essa convicção de que Ele tem prazer, Ele tem alegria na sua vida. E assim como um pai e uma mãe também desejam
que os filhos se aproximem, que os filhos busquem essa intimidade, que os filhos abram o coração para os pais. Isso é maravilhoso. Eu faço isso de vez em quando com os meus filhos, e agora a gente está fazendo uma rodada no Madeiro. Então eu já saí com o Kael, fomos comer no Madeiro algumas semanas atrás, só nós dois, e aí comendo uma comida boa, né? Diz ali que é o melhor hambúrguer do mundo, e aí a gente come e a gente conversa, e só nós dois, e conversa sobre estudos, sobre futuro, sobre trabalho, sobre negócios, sobre Deus, sobre vários assuntos, e a gente tem essa intimidade. E eu fiz isso agora semana passada com o Daniel, a mesma coisa, e agora o próximo é o Joseph, né? O Joseph já está na esperança, né? Quando é que o pai vai marcar a minha vez de nós irmos no Madeiro? E vou fazer isso, eu vou com ele no Madeiro, só nós dois, e nós vamos conversar. Então, o pai, pensem num Deus Pai que deseja essa relação com os filhos. E que os filhos abram o coração, que os filhos exponham a vida deles, que os filhos compartilhem das suas necessidades do seu coração. Então a oração, ela começa a partir de uma relação. Então se você tem dificuldade de orar, talvez você precise pensar, será que eu estou entendendo de fato que eu sou filho de Deus? Será que já me dei conta de que eu tenho um pai que é querido, que é bondoso, que é amoroso, onde eu posso encontrar sabedoria, onde eu posso encontrar amor, onde eu posso encontrar paz, onde eu posso encontrar o poder, a força dele? Será que eu entendi que eu sou filho de um Deus vivo, verdadeiro e bondoso, que eu sou filha de um Deus que de fato me ama? E aí a história que o Werner contou, né? Quando nós temos uma imagem negativa do pai, quando nós sofremos nas mãos de um pai biológico, físico, isso geralmente, né, dificulta nós entendermos a Deus como um Deus de amor, um pai de amor. E isso afeta, e a gente precisa cuidar muito para que a referência na terra não afete a nossa relação com o Pai. E aí a gente precisa mudar essa mentalidade, começar a conhecer a Deus como um Pai que de fato deseja o nosso bem. Eu desejo o melhor para os meus filhos. É um desejo profundo do meu coração. E quanto mais o Pai Celestial, quanto mais Deus deseja coisas boas para mim e para você. Então, eu oro a partir de uma relação. É um filho, uma filha, conversando com seu pai. E aí você pode quebrar toda a formalidade, não é verdade? Assim como você conversa com um pai amoroso, você conversa de forma informal. E você pode fazer isso. E aí, Deus? E aí, Pai? O que nós temos para hoje? Fala comigo, quero ouvir a tua voz. Quais são os teus planos? Ou você fala, Deus, Pai, estou preocupado com isso. Essa semana está cheia, tenho viagem, tem desafios. E você começa a conversar na informalidade, como um pai de fato. Eu gosto, por exemplo, nesse tempo de intimidade, eu gosto de começar lendo a Bíblia. Às vezes, principalmente cedo de manhã, não consigo acordar e sentar para orar, muito menos me ajoelhar para orar, senão eu durmo em pouquíssimos segundos e eu já estou dormindo de novo. Então, o que eu faço? Eu pego a Bíblia e começo a ler a Bíblia antes de orar oficialmente, alguma coisa assim. Eu começo a ler a palavra, às vezes até em pé ou andando, eu começo a ler um texto e na medida em que eu leio, de repente, eu começo a orar, eu começo a conversar com Deus sobre o texto, sobre a palavra, agradecendo, louvando, e de repente aquilo flui muito mais naturalmente. Então você vai orar a partir de uma relação. E o que você vai orar? Como que você pode orar? E aí de novo o texto de Mateus 6, 9 diz, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E aí Jesus no versículo 10 fala, venha o teu reino. Jesus ensina os discípulos a orarem para que o reino de Deus venha. É interessante, né? Nós tivemos uma sequência de mensagens sobre a questão do reino de Deus. E basicamente, quando a Bíblia fala de reino de Deus, reino dos céus, basicamente nós podemos entender da seguinte forma: reino de Deus é o governo de Deus sobre a minha vida. É Deus como rei governando na minha vida.
E o reino dos céus é a manifestação desse reino na terra. Então, o reino de Deus, é o governo dele na minha vida. Então, eu sou o reino. Às vezes, nós pensamos que o reino de Deus é um espaço meio misterioso, meio místico, né? Como se fosse uma região, mas o reino de Deus somos nós. Jesus vai dizer, o reino de Deus está dentro de vocês. Então, o reino de Deus é o governo de Deus sobre a minha vida, e o reino dos céus é quando esse reino se manifesta em salvação, em milagres, em cura, em restauração. O que o Werner estava compartilhando, né, dessa menina, era o reino dos céus se manifestando ali. E houve perdão, e houve cura, e muitas outras coisas. Então, é o reino de Deus e o reino dos céus acontecendo. E Jesus diz, venha o teu reino sobre a minha vida e através da minha vida, para que de fato a vontade de Deus seja feita. No texto que nós lemos de Lucas 18, conta aquela parábola da viúva persistente, que pede para que o juiz da cidade faça justiça a ela. E ela insiste, até que o juiz faz justiça a ela. E Jesus faz uma comparação, dizendo que Deus, que é muito mais, né, que é um juiz justo, o texto diz assim, ele fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Então Jesus está no contexto falando a respeito da oração, que eles deveriam orar sempre, e ele está dizendo, aqueles que clamarem a Deus de dia e de noite, ou seja, constantemente, com frequência, vão experimentar a justiça de Deus sobre as suas vidas. E essa justiça será rápida, ela vai acontecer. E a ideia de justiça tem dois aspectos. Um deles é que nós somos justificados por causa da nossa fé em Cristo. Nós nos tornamos justos em Cristo. E o outro aspecto da justiça é dar-lhe aquilo que é direito. É devolver a dignidade. Então, como que você faz justiça com um morador de rua, por exemplo? Se ele quiser, se ele topar ser ajudado, fazer justiça com ele é devolver a ele a dignidade. Quando Jesus expulsa aquela legião de demônios de um homem de Gadara, que vivia nos sepulcros, que vivia no cemitério, que andava nu, Jesus expulsou os demônios desse homem, e esse homem ele foi restaurado. Quando a multidão chegou até lá, onde eles estavam, a multidão viu que esse homem ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Ou seja, Jesus fez justiça com esse homem, devolvendo a ele a dignidade. Ele estava vestido, a mente dele era estável, ele conseguia discernir de novo, separar o bem do mal, do certo e do errado. A aparência dele com certeza era diferente. Então isso é fazer justiça, é devolver a dignidade, devolver aquilo que é direito. Então se você clamar a Deus de dia e de noite, Ele fará justiça com você. Ele vai lhe dar o que é devido, Ele vai lhe dar aquilo que devolve a dignidade. Então a oração é algo precioso, é algo maravilhoso, é algo muito poderoso que nós temos nas mãos. Então parte de uma relação, e você tem uma relação com Ele. E nós estamos agora sendo encorajados, né, por meio do caderno de oração, a termos essa prática, esse hábito de oração. Lendo a palavra de Deus, ouvindo a voz dEle, anotando, escrevendo, permitindo que o Espírito Santo te guie em orações. E com certeza, aquilo que você está escrevendo, aquilo que você está anotando, algo está acontecendo. E é legal você fazer essa anotação, porque de repente você ora por coisas específicas, e de repente no final do mês, ou daqui a um mês e pouquinho, você vai ter alguns resultados, algumas daquelas orações talvez já serão atendidas, e você vai ter isso registrado. Eu orei por isso, por essa situação, e agora isso aconteceu. Então a oração, na verdade, para mim, ela é resultado de uma relação pessoal, uma relação íntima com Deus. Mas é resultado do quê? E aqui eu quero entrar um pouquinho na área de raízes, na questão de raízes.
quando nós falamos de raízes e vemos essa raiz tão bem colocada aqui, a raiz tem a ver com fundamento, tem a ver com uma base, tem a ver com algo profundo, algo que de fato dá segurança, que dá estabilidade. As raízes, elas têm a finalidade de fixação, como elas também têm a finalidade de absorção de água, de sais minerais, de nutrientes que a planta ela precisa. É interessante, né, quando nós pensamos na raiz a partir de uma semente, e aqui há algo muito interessante. Se nós queremos desenvolver ou gerar raízes a partir de uma semente, e aqui tem uma ilustração espiritual a respeito disso, essa semente, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de um ambiente favorável e ela precisa da morte. Uma semente, ela precisa de um ambiente favorável. Qual é esse ambiente favorável? Ela precisa de terra, ela precisa de água, ela precisa de oxigênio, ela precisa de luz. Então, ela precisa de um ambiente favorável e ela precisa também passar pela morte. Ela precisa morrer para que ela possa germinar, para que ela possa sair o broto, né? o caule, e aquilo começa a virar uma planta. Então, uma semente é interessante porque ela vai crescer tanto para baixo, estabelecendo raízes, quanto ela vai crescer para cima, né, com o tronco, com os galhos, folhas, flores, fruto, tudo aquilo que vai se tornar visível. Então, olha só que interessante, duas coisas, um ambiente favorável e precisa passar pelo processo da morte. Abra comigo em João, capítulo 12, versículo 24. João, capítulo 12, versículo 24. O texto diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O ambiente favorável, a semente, o grão de trigo, ele precisa cair em terra. Esse é o ambiente que ela precisa, e ela precisa morrer. Se ela não cair em terra e não morrer, ela vai continuar só. Ela vai permanecer, né, a semente no estado de latência, é o que chama, né? E esse estado de latência, ele pode ser dividido em quiescência, quando a semente ela depende de fatores externos, e a dormência, quando a semente precisa de fatores internos para que ela possa germinar, para que ela possa desenvolver. Então ela precisa cair em terra, ter um ambiente favorável, e ela precisa morrer. E é interessante porque se nós queremos raízes profundas e verdadeiras na nossa vida, precisa acontecer algo muito sério, algo muito profundo. E se isso que nós dizemos que é muito sério e muito profundo é a base, talvez a raiz principal de todo o fundamento que nós precisamos. Esse ambiente favorável, qual é? Esse ambiente favorável, para mim, ele é Cristo. É Cristo, e o fato de eu morrer significa que eu preciso me render a Ele. Então, no que consiste essa morte da qual estou falando? É quando você encontra um ambiente favorável, a presença, a vida de Cristo, e se rende de uma vez por todas e totalmente a ela. Gálatas 2:20, que é um dos versículos principais da Fermata, Paulo escreve e diz assim: fui crucificado com Cristo, ou estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fala de uma mudança, fala de uma substituição, fala de algo muito profundo que aconteceu. E Paulo, ele encontrou esse ambiente favorável, que é Cristo. Ele entendeu que Cristo é a verdadeira vida. É nele que realmente alguém pode experimentar a vida eterna, a vida plena, a vida abundante.
As pessoas ao redor do mundo, elas buscam de todas as formas um ambiente favorável, um lugar, pessoas onde elas podem encontrar a vida. Como eu estive na Índia no ano passado, acabo acompanhando algumas pessoas que trabalham lá, que têm ministérios lá, e recentemente foi inaugurado na Índia o templo de Rama, o maior templo já construído em toda a história. Um templo que custou $1 bilhão, templo de Rama. Ele fica num terreno de 28 hectares. É uma estrutura muito, muito, muito grande, exaltando o hinduísmo, e milhares de pessoas têm buscado um ambiente favorável onde elas podem encontrar vida, onde elas podem encontrar algo que elas nem sabem direito que elas estão procurando. E as pessoas estão ao redor do mundo, e não só lá longe, mas aqui perto de nós, às vezes nas nossas famílias, às vezes na nossa vizinhança, elas estão buscando uma pessoa, um lugar, algo que possa dar a essas pessoas um sentido para uma verdadeira vida. E esse ambiente favorável é Cristo, é a relação com Ele. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus e confessamos a Ele como o Senhor, e quando nós nos entregamos de verdade a Ele, significa que nós estamos morrendo para a nossa natureza pecaminosa, para a nossa velha vida, o velho homem, e estamos encontrando em Cristo uma verdadeira vida e uma nova vida. E a partir dessa relação começam a brotar, começam a soltar as raízes. E em Cristo nós temos uma raiz profunda, verdadeira. E a partir dessa relação nós podemos crescer, nós podemos frutificar, nós podemos experimentar muitas coisas preciosas, mas parte dessa relação. Então, a oração, por exemplo, por isso que eu digo, a oração, ela é uma consequência, ela é resultado de uma relação muito profunda e verdadeira. E eu preciso ter essa consciência de que eu morri para o pecado, morri para essa velha vida, essa velha natureza, e agora em Cristo Jesus, eu sou uma nova criação e eu posso desfrutar de uma nova vida. E não é apenas uma situação pontual, ela é contínua. E aí nós temos um texto que eu queria terminar, de Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6, que fala exatamente desse enraizamento em Cristo. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Ou seja, nós recebemos a Cristo, e o texto diz, continuem a viver nele, ou seja, é nele que está a vida. É em Cristo, é nessa relação com Ele. Ele é a fonte dessa vida. E aí ele diz, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Transbordar de gratidão vem de uma relação poderosa, de uma relação maravilhosa. Então, o fruto, aquilo que é visível na vida de uma pessoa, quando você vê uma pessoa que tem gratidão a Deus, que glorifica a Deus, que exalta a Deus com a sua vida, você vê que ali tem raízes profundas, raízes verdadeiras, ali existe a verdadeira vida. E às vezes nós precisamos questionar algumas pessoas, alguns comportamentos, porque muitas vezes pelo comportamento você diz que ali não tem raiz profunda. As raízes ali são muito fraquinhas. Essa pessoa ainda não entendeu, essa pessoa ainda não está desfrutando dessa realidade em Cristo Jesus. Então você vai orar a partir de uma relação, porque você entende que você é filho, que você é filha, e quando você orar, você vai estar fortalecendo as tuas raízes.
Jesus, ele ensinando um pouquinho antes da oração do Pai Nosso, ele fala aos discípulos, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore em secreto. E quando nós oramos em secreto, eu entendo que as nossas raízes são fortalecidas. E ele diz, o teu Pai que vê o que você faz em secreto, o recompensará. Porque ali acontece algo muito precioso. Ali acontece a verdadeira vida. Eu ouvi uma frase essa semana que me chamou muita atenção. O autor ele diz assim que a verdadeira grandeza de um homem está no isolamento. E o que ele quer dizer com isso? Ele está falando do secreto. Ele está falando dos momentos onde ninguém vê você. E a verdadeira grandeza de um homem e de uma mulher está no secreto. Está na relação direta tua com Deus. É a partir dali que tudo acontece. É a partir dali que a tua vida pessoal muda, as tuas relações mudam, as tuas decisões mudam, quando você está de fato enraizado. E assim como uma raiz, ela tem a sua fixação como função, e ela absorve água, sais minerais, da mesma forma em Cristo Jesus, enraizados em Cristo Jesus. Nós recebemos dele a força, a água, a vida, os nutrientes, tudo o que nós precisamos. Então, se é nele que nós encontramos isso, nós podemos e devemos crescer nisso, desenvolver isso, desfrutar disso dia após dia. Então, não viva um relacionamento terceirizado, né? Apenas aos domingos, apenas uma vez por semana, apenas em um momento do dia. Que esse relacionamento ele seja constante, contínuo, quando você está dirigindo, colhendo, em cima do trator, dentro de um caminhão, quando você está no jardim de casa, quando você está na cozinha, quando você está na sala, no quarto, você pode desfrutar dessa relação o tempo todo. E ela pode ser intencional, onde você conversa, e você se relaciona, e você busca isso, e com certeza isso vai dar frutos, isso vai dar resultados. Feche os teus olhos, por gentileza, eu quero orar com vocês. Depois nós vamos celebrar a ceia ainda juntos. Pai querido, que privilégio podermos te chamar de Pai, ter essa certeza, essa convicção de que o Senhor tem prazer nas nossas vidas. Talvez, Pai, alguns de nós aqui tenham dificuldade em perceber que o Senhor tem prazer nas nossas vidas, que o Senhor se alegra conosco, que o Senhor gosta, Pai, de estar conosco e de ver a gente trabalhando, servindo, vivendo dia após dia, desfrutando da vida, da natureza. Eu creio, Pai, que o Senhor tem prazer nisso, o Senhor se alegra nisso. E nós te louvamos, Pai, por termos um Pai assim, bondoso, amoroso, um Pai que é justo, um Pai que é verdadeiro, um Pai que dá direção, um Pai que está presente constantemente nas nossas vidas. Pai, que alegria podermos desfrutar disso. Nós te amamos, Pai, nós te bendizemos e queremos crescer, queremos prosseguir em conhecer ao Senhor cada dia mais e mais. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de falar contigo, de viver essa relação. E eu oro, Pai, para que o Senhor possa fortalecer a cada um aqui, Pai, na comunhão contigo, na intimidade contigo. Ali, Pai, onde raízes profundas já foram estabelecidas, que elas sejam consolidadas, que elas sejam maiores, mais profundas ainda, que elas possam experimentar, Pai, por meio da relação contigo, toda a força, toda a sabedoria, toda a graça, Pai, que elas precisam, Pai, para o dia a dia delas, diante de cada desafio, diante de cada momento, Pai, de suas vidas. Pai, obrigado, Deus, que podemos interceder, que podemos orar, podemos clamar ao Senhor e cremos, Pai, que o Senhor fará justiça. E o Senhor fará depressa a justiça, assim como nos diz a Tua palavra. Enche, Pai, o nosso coração de fé. Enche o nosso coração de esperança, Pai. Enche o nosso coração da Tua presença, Pai, para que possamos ser sal da terra, luz do mundo, de fato fazer a diferença por onde passamos, por onde andamos. Eu oro, Pai, sobre a vida de cada um, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor fortaleça cada um aqui no seu íntimo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.